eu tive a infelicidade de estar no Maracanã ontem, né? Primeiro que eu peguei uma chuva do cacete, então você já começa, tô até meio resfriado. Peguei uma chuva sinistra, choveu muito. E tive o desprazer de acompanhar um jogo ruim, né? Vamos falar a verdade, foi um jogo ruim. Só que eu acho que o que a gente também cita muito aqui, Rafa, é o fato de que o Flamengo precisa tirar lições dos seus jogos. Ontem, para mim, ficou uma lição muito clara. Sabe qual foi a lição? Qualquer time pode ganhar do Flamengo, independente da diferença dos times. Basta o time conseguir ter uma boa bola parada ou achar um contra-ataque, que o Flamengo vai ceder esse contra-ataque, porque em algum momento se desorganiza, e esse time pode chegar ao gol e vencer o Flamengo. O Flamengo, como você bem disse, torna realmente os jogos fáceis difíceis. O jogo de ontem foi definido por 2 bolas paradas. Um pênalti ridículo, pênalti bobo, infantil, de um zagueiro que a gente vem pontuando aqui, que vive um excelente momento. Acontece. Não vou vir aqui também, vou crucificar o Léo Pereira, que vem fazendo uma boa temporada. Mas, por exemplo, o Felipe Luiz não pode, na coletiva, falar que a culpa é dele, Rafa, porque o time não jogou. Não! A culpa também é dos jogadores. Foi o Léo Pereira que botou a mão na bola. Foi o Everton Araújo que falhou junto com o Léo Pereira na marcação no segundo gol. Beleza, você usou o Everton Araújo. Essa culpa é sua. Porque eu não entendo uma coisa, Rafa. Passou o campeonato carioca inteiro usando o Alan como substituto, tanto do primeiro quanto do segundo volante. Na hora que o campeonato afunila e começam as principais competições, ele para. O Matheus Gonçalves faz um golaço, um dos gols mais bonitos da temporada. Lembra um golaço que ele faz uma tabela com o Wallace, vem costurando, faz um golaço. Depois daquele jogo, a minutagem dele é ridícula. Ele entra um pedacinho contra o Inter e só fica no banco o resto do tempo. Qual é o problema com o Matheus Gonçalves? O que Michael Luiz Araújo tem feito para estar à frente de um menino que até então vinha fazendo boas apresentações? E eu não estou pedindo para esse moleque furar a fila, não. Eu só acho que está na hora de colocar para jogar alguém que possa trazer algo diferente. Porque ontem, infelizmente, ele tentou de novo colocar 4 atacantes, Rafa. Não funciona. Eu até fiquei com muita pena. Ontem estava faltando 15 minutos para acabar, o Pedro entrou. Virei para minha cunhada e falei: desnecessário. Desnecessário. Você está colocando o cara na expectativa dele fazer um gol no retorno dele para resolver o jogo, e o Pedro tocou 2 vezes na bola. Culpa dele? Não. Aí sim, culpa do Felipe Luiz. Sabe por quê, Rafa? Nesse jogo era para ter um Wallace, que pelo menos está vivendo um bom momento, um moleque que está em ritmo de jogo, para jogar. Mas não. Ele prefere botar um cara que... Eu concordo, eu não vou vir aqui também, você engenheiro de obra pronta, não. O Pedro tinha que estar no banco. Mas o meu discurso qual era, Rafa? Tá ganhando de 3-4-0? Bota o Pedro para sentir o calor da torcida. Deixa o torcedor abraçar ele. Mas não. Botou o cara na esperança dele resolver alguma coisa. E não é assim que vai funcionar o retorno do Pedro. Não é assim. Ele é extraordinário. Mas até jogadores extraordinários acabam esbarrando, infelizmente, nas limitações de movimentação por estar voltando de uma lesão gravíssima. Então, assim, precisa ter, Rafa, uma estratégia. E essa estratégia não pode passar por determinadas coisas. Posso dar um exemplo? Ele citou na coletiva: eu deixei o Gerson no banco que está voltando de lesão. Eu deixei o Pulgar que está vindo de uma maratona de jogos. Eu deixei o Wesley que está voltando de fadiga. Mas sabe o que ele fez? Botou o Arrascaeta, que está voltando de lesão, e colocou o De La Cruz, que também está voltando de lesão, o seu 4º jogo seguido. Que porra de coerência é essa, com todo respeito? Me diga, aonde está a coerência do Felipe Luiz? E pode ver que eu não estou nem me exaltando. Eu estou realmente trazendo um questionamento. O meu questionamento é: por que para determinados jogadores o peso é 1 e por que para determinados jogadores o peso é completamente diferente?
A verdade, Rafa, que aquela nossa suposição do Raziel Vivas, ela se confirma. Ele bota o Arrascaeta para jogar e quando tira ele, muda a formação com medo de colocar alguém, destruir e ele perder a vaga. O Arrascaeta tem vaga cativa nesse time, Rafa, independente do que ele jogue. E olha que eu não achei nem a partida desastrosa, mas quer um exemplo? Tá todo mundo metendo pau no Juninho. Quantas oportunidades pela movimentação do Juninho o Flamengo teve a chance de fazer alguma coisa ontem? Eu questiono a finalização dele. Tem que evoluir. Para jogar no Flamengo, vai ter cobrança para evoluir. Tá devendo. Ontem, mais uma vez, participou de uma boa jogada na lateral com o Plata, que fez um bom jogo, apesar de meio atabalhoado, e perdeu um gol porque falta o faro de artilheiro. Mas eu quero te perguntar, Rafa, o que o Bruno Henrique estava fazendo de especial e o que o Juninho não estava? Me explique. O Bruno Henrique foi constrangedor no segundo tempo. O Bruno Henrique era aquele cara no segundo tempo que tentava pegar uma bola para dar um tapa na frente e ele jogava a bola para fora. Ele não estava conseguindo ter controle das ações dele com bola. E aí, assim, a gente vai esbarrar contra arbitragens ruins. E ontem a arbitragem foi péssima. 7 minutos de acréscimo foi só o tempo que eles perderam com pessoas caindo no chão. Aquilo ali era para mais de uns 10 a 15 minutos tranquilo. Mas eu entendo que mesmo com 10 ou 15 minutos, o Flamengo não faria o seu gol. O Flamengo não chegaria ao gol. Por quê? O Flamengo só conseguiu achar um gol na bola parada do De La Cruz, Rafa. De resto, foi um time extremamente normal, como foi em outros jogos. A diferença é que nos outros jogos a gente saiu atrás por 1-0, buscou o empate. A gente conseguiu achar um gol sofrido contra o Deportivo Táchira e, por sorte, não tomou um gol no final do jogo. E, por fim, mesmo tomando um gol de um chute de fora da área, o Flamengo conseguiu depois encontrar o segundo gol e vencer o Vitória. Mas não é todo dia que vai acontecer isso. Como ontem a bola bateu na trave no último lance do jogo. E aí vem um detalhe, Rafa. O Inter não precisou de muito para achar um gol no Flamengo. O Táchira precisou jogar uns 7 minutos finais para quase achar um gol no Flamengo. O Vitória achou um gol no Flamengo de um chute de fora da área, porque o Felipe Luiz, segundo ele, se for para tomar gol, que tome de fora da área. Ontem tomou um de pênalti e um de escanteio. Então agora tem mais gols que também pode se tomar. Mas o Flamengo também quase tomou uma virada contra o Vitória numa bobeada. Então, o ponto que eu quero chegar e devolver a palavra para você, Rafa, é o seguinte. Existe um salto alto. Para mim está evidente que o Flamengo, mais uma vez, foi mascarado pelo Campeonato Carioca. E olha que não foi nenhum carioca brilhante, tá? Não foi um carioca brilhante. Só que, mais uma vez, eu acho que o carioca coloca uma expectativa e um salto alto nesse time de achar que a qualquer momento vai chegar ao gol. E, infelizmente, do outro lado, às vezes, tem um adversário que joga por 1, 2 bolas. E a diferença, Rafa, é que mesmo ontem, chutando 19 vezes no gol, entrou uma. Os caras precisaram de 8 finalizações para fazer 2. E aí entra o ponto. Efetividade. Esse time do Flamengo não é efetivo. E enquanto nós não conseguirmos arrumar a efetividade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu falo isso com peso no coração, Rafa. Por quê? Porque esse time tem muito potencial. O próprio Juninho pode fazer mais gols. Como o próprio Bruno Henrique pode. O Arrascaeta ontem teve uma finalização da marca do pênalti quase no primeiro tempo, que ele chutou em cima do goleiro. Esse time pode mais. Esse time deve mais. Só que realmente isso é culpa do Felipe Luiz. Só que não dá para o Felipe Luiz ficar passando a mão na cabeça dos jogadores. Eles também têm culpa, Rafa. E é uma pena. Agora a gente se complica num grupo fácil, que pode colocar aí a gente numa situação muito ruim para jogar as últimas 3 rodadas, forçando a gente a vencer todos os jogos. Olha a situação que a gente chegou num grupo que a gente estava cogitando fazer 14 a 16 pontos. Só o Flamengo mesmo, Rafa. Impressionante.